Informamos que todos os candidatos receberam os convites com 20 dias de antecedência em duas modalidades, né? Convite protocolado, enviado por um funcionário do sindicato, e carta registrada. A partir da segunda pergunta, antes da formulação, haverá uma contextualização com citações de leis e dados relativos à pergunta. Após a pergunta, o candidato poderá solicitar esclarecimentos, se necessário, à mesa composta pela diretoria executiva do sindicato aqui presente, na pessoa do senhor presidente e professor João Batista Dalboni de Carvalho, o diretor financeiro Adilson Passo, o diretor do jurídico, professor João Marques, e a diretora secretária Maria Célie Marques Mota. Primeira pergunta, candidata. Em linhas gerais, qual é o seu projeto para a melhoria da qualidade do ensino em Volta Redonda e qual a sua opinião para a escola de horário integral? Resposta, então, em 3 minutos, com tolerância de 1. Nós não podemos falar em melhoria da própria sociedade se nós não entendermos que desenvolvimento econômico sem garantia de qualidade na educação é criação de riqueza para poucos privilegiados. Então, essa fala de desenvolvimento econômico, se não se investe verdadeiramente em educação, é uma falácia, não é verdadeira. Para que a educação possa ser de qualidade e atender realmente aos nossos jovens, a escola tem que ser de horário integral. Tem que ser de horário integral, com cursos profissionalizantes em todas as áreas, com a transversalidade de educação ambiental e cultura, com professores bem pagos e com uma escola que torne a criança feliz. A gente costuma dizer que para continuar sendo professor, só reinventando o prazer. A escola tem que ser um lugar prazeroso, um lugar em que todos se sintam felizes, porque isso é fundamental também para a aprendizagem. Então, vamos aqui à segunda pergunta. E antes de eu fazer essa segunda pergunta, a contextualização desta mesma pergunta aqui, que é referente ao cumprimento da lei do piso. Em 2010, o Tribunal Superior Federal declarou a lei do piso nacional do magistério constitucional. Isso significa pagar o piso salarial com vencimento inicial de todas as carreiras do magistério, sem incluir gratificações ou quaisquer outras vantagens. Ou seja, qualquer acréscimo considerado como direito não pode incidir sobre o piso. Portanto, o salário inicial do professor com formação de ensino médio, na modalidade normal, que leciona para as primeiras séries do ensino fundamental, 1º ao 5º ano, deve ter como base o valor inicial de R$ 1.451 para 40 horas. Caso a carga horária seja diferente, o valor pago deve ser proporcional. Em Volta Redonda, a carga horária publicada no edital do último concurso foi de 25 horas, com um salário de R$ 684. Outro aspecto importante da Lei 11.738, de 2008, é que o piso tem que ser tomado como referência à formação mínima do professor de nível médio, na modalidade normal, para corresponder à primeira referência das carreiras. No caso dos docentes com formação superior ou pós-graduação, a implantação do plano de carreira deve prever a evolução funcional em nível e classe. Assim, o município é obrigado, por lei, a cumprir a aplicação em cascata, ou seja, ao corrigir o vencimento inicial, corrigem-se automaticamente todos os níveis superiores, pois a exigência mínima para lecionar nos anos finais do ensino fundamental é que o professor tenha curso superior. Por último, é preciso ressaltar que a lei garante 1/3 da carga horária de cada professor fora de sala de aula, para planejar as próprias aulas aqui, corrigir trabalhos e provas e preparar atividades similares, visando assim a melhoria da qualidade do ensino. Antes de encaminhar a pergunta, é preciso esclarecer que o governo federal garantiu na lei a complementação através de verba federal aos municípios que comprovarem não ter condição de arcar com esses gastos com seus próprios recursos. Entendemos que a Prefeitura de Volta Redonda não vem cumprindo a lei e que a aplicação imediata da legislação é fundamental para melhorar a qualidade da educação do município.
Pergunta. Portanto, gostaríamos de saber de Vossa Senhoria se a sua equipe levou em consideração a lei do piso no seu programa de governo. E, caso seja eleita, qual o prazo para praticar a lei a partir de 1º de janeiro? Essa lei do piso, essa conquista do piso nacional, é uma luta de anos da CNTE, né, da Confederação Nacional dos Profissionais da Educação. A promulgação dessa lei, ela não atendeu, de fato, a toda a expectativa da educação. Primeiro, porque ela coloca a carga horária de 40 horas e a proporcionalidade entre o piso e a carga horária. Isso acaba, por exemplo, na rede estadual, sendo um prejuízo, porque se nós fizermos os cálculos, a rede estadual tem um piso maior. No município de Volta Redonda, a lei não é cumprida, os salários estão abaixo do piso nacional, o 2/3 para planejamento também não está sendo cumprido. E mais do que isso, tem um plano de carreira, tanto para os profissionais da FEV quanto da Secretaria de Educação, aprovado em 96, que deveria ser cumprido. Da FEV, aliás, é mais antigo ainda. O Sindicato do Funcionalismo acaba de ganhar na Justiça, semana passada, a exigência de que o Neto cumpra essa lei, cumpra esse piso, cumpra os níveis e as progressões. A nossa luta tem que ser essa, né? Pagar o piso para todos os profissionais da educação, com uma escola de horário integral, com plano de carreira, porque esse piso sem plano de carreira, ele acaba virando teto e não piso. Um piso, ele precisa de ter toda a sua correspondência no plano de cargos, carreiras e salário, para que as progressões, os percentuais entre os níveis sejam cumpridos e, de fato, a educação tenha um salário digno. A lei de Volta Redonda é perfeitamente cumprível. O prefeito disse que essa lei quebraria a prefeitura e nós dizemos, o que quebra a prefeitura é o privilégio dos amigos, o que quebra a prefeitura é quebrar a calçada onde não precisa ser trocada a própria calçada, o que quebra a prefeitura é obras faraônicas mal feitas com dinheiro público indo para o ralo. Educação, quebrar a prefeitura é uma falácia, é um absurdo que um prefeito possa ter tal tipo de postura. Vamos então à contextualização da terceira pergunta. Entendemos que a lei do piso é um começo, mas o presidente Lula, ao encaminhá-la ao Congresso Nacional, estava pensando em municípios pequenos, principalmente do Norte e do Nordeste. Tanto é que ele garantiu na lei a complementação federal. Mas como a educação não tem mágica, tem trabalho de professor, a valorização do profissional de educação tem que ter metas mais audaciosas. A lei de número 9.131, de 25 de novembro de 1995, e o parecer do Conselho Nacional de Educação de 2009, e o Plano Nacional de Educação, entre outras coisas, determina que os municípios deverão observar as diversas diretrizes fixadas em resolução. Assim, vamos citar algumas dessas diretrizes para que a candidata possa se posicionar melhor. 1. A elaboração ou adequação de seus planos de carreira e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009, conforme a lei do piso. 2. Assegurar no próprio sistema ou em colaboração com os demais sistemas de ensino a oferta de programas permanentes e regulares de formação continuada para aperfeiçoamento do profissional, inclusive em nível de pós-graduação. 3. Instituir mecanismos de concessão de licenças para aperfeiçoamento e formação continuada. 4. Valorizar o magistério público da educação básica, a fim de aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com os demais profissionais com escolaridade equivalente. Dados retirados do jornal O Globo. A média paga a profissionais de nível técnico, R$ 2.080, e a média paga a profissionais de curso superior, R$ 3.615 para o início de carreira. Pergunta. Com base nesses pontos, gostaria de saber a sua opinião sobre a implantação do plano de carreira, formação continuada do professor
inclusive com direito à licença remunerada para aperfeiçoamento. A meta estabelecida no Plano Nacional de Educação de enquadrar os professores na média salarial de professores com formação equivalente. O que a gente tem visto hoje, Brasil afora, e muito forte no estado do Rio, é a implementação da meritocracia, em que o profissional vai receber segundo o seu mérito. Isso traz no seu conteúdo uma concepção de escola como fábrica, como se a escola fosse uma fábrica, o aluno um mero cliente, e vamos competir entre professores, entre escolas, para ver se a educação melhora. E a gente tem o resultado dessa política no Chile, no próprio Estados Unidos, que não deu certo e levou à falência a educação pública. Nós defendemos que a formação do profissional da educação ela tem que ser valorizada, não só do professor, mas da servente, do merendeiro, do porteiro. Todos são educadores dentro do espaço escolar. Todos têm que precisa investir na formação de todos eles. E o tempo, a licença para especialização, a licença para que esse professor, essa professora, esse profissional da educação se atualize, acompanhe a evolução do mundo que está cada vez mais rápida. É necessário. O professor ele não pode ficar parado dentro da escola, trabalhando manhã, tarde e noite, sem tempo nem para ver um noticiário, muitas vezes. E chega na sala de aula, o aluno está mais informado do que o próprio professor pela carga horária que ele tem. Então, todos esses itens citados, eles devem ser cumpridos e, com certeza, nós observaremos todos eles num debate amplo com toda a categoria e com todas as escolas. Passamos agora à contextualização da quarta pergunta, referente à aplicação da verba destinada à educação e implementação de cursos profissionalizantes e técnicos. A Constituição Federal, em seu artigo 212, dispõe que a União não poderá aplicar menos de 18% e os estados e municípios menos que 25% na educação. A Lei Orgânica de Volta Redonda determina que o governo municipal aplique 30% da sua receita própria, mais os recursos oriundos das transferências, incluindo o dinheiro que complementa a verba do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, na educação. Essa verba poderia ser usada, por exemplo, para implantar uma escola técnica que, além de criar oportunidades de boa formação profissional para os nossos jovens, contribuiria para estimular o progresso de nossa cidade e de toda a região. Além disso, ficaria provado que o dinheiro novo que entra através do Fundeb poderia ser bem mais aplicado na valorização salarial do professor. Assim, se a verba for aplicada conforme determina a lei orgânica, que é a lei do município, sobra um montante considerável em reais para investir em educação. Neste contexto, gostaria de saber, se caso seja eleita, Vossa Senhoria vai seguir essas determinações à risca? O que pretende fazer com esse montante que não está sendo aplicado na educação para melhorar a qualidade do ensino em nossa cidade? Ao analisarmos os últimos relatórios do Tribunal de Contas do Estado, é fácil perceber que Volta Redonda não aplica os 30% em educação. Isso ficou mais claro em recente reportagem do jornal A Voz da Cidade, que afirma que Volta Redonda aplica apenas 21,88% na educação, deixando de investir 8% do orçamento. É trágica essa história em Volta Redonda. Há muito tempo que os 30% da verba para a educação não é cumprido. E o que vem do Fundeb, desde o Fundef, que também não é cumprido. Nós chegamos, inclusive, no nosso mandato de vereadora, a questionar toda essa falta de aplicação. Chegamos depois a convencer um outro vereador que fizesse uma CPI sobre a aplicação da verba do Fundeb. Chegou-se à conclusão de que 56 milhões em 4 anos havia deixado de ser aplicado em educação em Volta Redonda. Isso foi para a Controladoria Geral da União
e daí não se teve mais resposta. Uma cidade que tem hoje, atualmente, um orçamento de R$1 bilhão, é uma cidade que pode ter uma educação de excelência. Uma cidade que tem em torno de 8 mil jovens fora do ensino médio e que está entre as 170 principais cidades do Brasil em que os jovens são vítimas de homicídio, a gente pode comparar um dado com o outro. O jovem está fora da escola e esses jovens estão sendo vítimas de homicídio. Nós chegamos a discutir na nossa equipe que a FEVRE, as escolas da FEVRE, elas têm uma vocação profissionalizante, elas foram criadas nesse aspecto. Nós estamos propondo um debate com os professores da FEVRE, com os pais, com os estudantes, de tornar as escolas da FEVRE centro de excelência de profissionalizante. Não aquele profissional de apertar parafuso, de preparar para ser pedreiro, mas um curso profissionalizante que dê a formação integral de história, geografia, sociologia, de todas as áreas humanas e exatas, além da profissionalizante, e estendendo, inclusive, nas áreas de cultura, na ideia da transversalidade de educação ambiental e cultura. Nós temos o Colégio João 23 que está preparado para prestar toda a parte, para oferecer aos estudantes toda a parte nas áreas de arte cênica, arte plástica. Por que não tornar as escolas da FEVRE esse centro de excelência na formação profissional, formando o indivíduo de forma integral, com a escola em horário integral? Nós achamos que essa é a vocação da FEVRE e esse é o convencimento que nós queremos fazer no nosso governo com os professores da FEVRE e com os pais e estudantes. Candidata Maria das Dores Motas, do PSOL, gostaríamos agora de reservar 2 minutos para suas considerações finais. Nós lembramos 2 autores sempre que falamos de educação. Primeiro, do Florestan Fernandes, quando ele diz que fazei a revolução na escola e ela será feita na rua, pelo povo. E a outra, do Paulo Freire, que diz que a escola por si só ela não fará a revolução, mas ela é parte importante das transformações revolucionárias. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que não dá para achar que é natural escolas públicas de má qualidade, escolas públicas com falta de vagas, com salas superlotadas. Não dá para achar que é natural escolas em que não se tem uma biblioteca de qualidade, em que não tenha toda a parte de informática com acesso a todos os alunos. Essas coisas elas não podem ser só propaganda, elas têm que se tornar realidade. Se nós estamos num mundo que muda a cada momento, essa escola tem que mudar a cada momento, junto com esse mundo, sob pena de ficarmos cada vez mais atrasados. Agora, essa mudança não pode ser, de forma alguma, uma mudança conservadora, uma mudança que reprime manifestação de professor, uma mudança que reprime manifestação de estudante quando exige melhoria na qualidade do ensino, reforma dos seus prédios, como aconteceu na Escola Temis. Nós entendemos que você tem opção nessa eleição. A sua opção é votar Dodora 50, PSOL, para mudar a Volta Redonda e para ter uma escola realmente de qualidade.